Olá, nesse overview nós vamos falar sobre o módulo Firewall e quais são os recursos disponíveis aqui no Edge Protect para você entender. Então, vamos lá. Nós temos aqui um dashboard, que é uma área onde nós temos diversas informações extremamente interessantes. Aqui a gente tem um mapa de calor da origem das requisições, então tudo que bate, digamos, nas regras, quais origens estão batendo, a gente consegue ter essa informação nesse mapa de calor, então fica mais fácil de entender o que está acontecendo, de onde estão vindo as requisições, isso quando está liberado. E aqui desse lado são as requisições que estão bloqueadas. Então, nós temos aqui um exemplo de requisições que são bloqueadas num outro firewall, por exemplo, e onde que estão batendo as maiores incidências do meu firewall. Eu tenho também as regras que mais consomem, eu consigo ter essa visão, consigo ter também uma ideia de origem de onde as requisições vêm, a maior incidência, então condensado aqui por país. Eu também consigo saber quais são as portas mais bloqueadas aqui. Então eu consigo ter uma visão, por exemplo, nesse caso aqui de um firewall que tem mais recurso, que ele está mais funcional, eu tenho aqui algumas portas bloqueadas. Nós temos também como criar regras, então nesse caso a criação de regras ela tem bastante opção interessante. Uma delas é que você pode colocar aqui algumas informações a respeito de descrição, o nome dela. Você pode dizer se a regra vai ser de entrada ou encaminhamento. A entrada seria para a chegada no próprio firewall e encaminhamento é quando o firewall é uma passagem, então ele está só fazendo uma ponte. Então, nesse caso, eu tenho como utilizar nesses dois caminhos. São basicamente os caminhos que são necessários para isso. E aceitar ou rejeitar. Porque, por padrão, é importante ressaltar que por padrão o Edge Protect ele vem com tudo bloqueado e você precisa fazer as liberações. Qual é o objetivo disso? Você consegue ter muito mais gestão dessa forma do que se você deixa ele completamente liberado e tem que sair bloqueando as coisas. Isso te prejudica porque você vai ter que ser muito assertivo na questão dos controles e dos bloqueios. Quando a gente faz o inverso, se você não tem alguma regra, ele vai bloquear, o que te ajuda muito e você consegue ser bastante específico naquilo que você precisa liberar. A parte de liberações no Edge Protect ela é bastante interessante, ela tem vários recursos diferentes e que são muito úteis na hora de você utilizar. Por exemplo, você pode utilizar um objeto, então deixa eu ver se tem algum objeto aqui, você pode utilizar um objeto e nesse objeto você tem a opção de ter vários IPs aqui liberados. Então eu posso ter vários IPs, eu posso ter um IP específico, uma rede, posso ter um range, então eu posso colocar aqui um range do 010 até o 10.200.0.100, por exemplo. Então eu consigo até definir uma descrição aqui. Então um exemplo, servidores, eu consigo fazer isso. E aí eu consigo ter essa faixa aqui, que depois aqui na outra aba eu consigo utilizar esse objeto que eu criei, né? No caso já existia, que é o de redes locais, e eu posso defini-lo na regra. Eu posso também fazer pela interface. É possível a gente fazer selecionando uma interface específica do firewall. E com isso eu posso especificar de onde está vindo o meu tráfego. Então, lembrando, nós estamos falando da origem, então é de onde está vindo o meu tráfego. Então eu posso dizer que ele está chegando, talvez, vindo da ETH0, de todos os IPs que são da ETH0. Posso também colocar pela configuração da VPN. Então eu tenho uma OpenVPN criada aqui, eu posso fazer uma regra
de todo mundo que está vindo pela VPN ou também pelo WireGuard. Eu posso definir aqui. Então, se eu crio uma VPN e eu quero utilizar essa origem desse pessoal aqui, imagine que eu queira criar uma regra que vai liberar o acesso numa porta específica do Firewall, por exemplo, para o Captive Portal. Então, se eu quero fazer isso, eu estou sendo bastante específico. Então, eu consigo dizer que o WireGuard ele vai estar aqui disponível para ser acessado. Um exemplo, na interface X ou num IP específico, ou quando for todos, depois eu vou explicar do destino aqui, para, por exemplo, a porta 81, 83 ou qualquer coisa do tipo. É possível de se fazer isso, tá? Eu posso também configurar manualmente. Então vamos dizer que eu tenho uma rede específica que eu quero liberar 10.150.0.0 máscara 24. Posso fazer isso. Posso fazer mais de uma regra, mais de uma rede. Posso colocar aqui, por exemplo, 10.160.0.0. Esse caso ele vai se tornar parecido com um objeto, então não faz tanto sentido assim, mas você pode já utilizar o objeto quando você começa a colocar bastante coisa aqui, né? É a nossa sugestão, mas ele é bem flexível nesse sentido, porque você pode sim utilizar de forma manual aqui. A única desvantagem é que você teria que, uma nova regra, configurar novamente manualmente, tá? Então por isso a opção de utilizar o objeto. Você também pode colocar aqui um MAC address, que você pode colocar um MAC address específico de um equipamento, e aí a sugestão é que você utilize somente com o MAC address. Fica muito mais fácil e o Firewall vai entender de uma forma mais simples. Grupo de usuários também é muito interessante. Porque vamos pensar aqui, né? A gente não está falando aqui do módulo de Web Filter, mas aqui na parte de grupo de usuários eu posso fazer uma junção de recursos. Imagine que eu vou fazer uma liberação de Web Filter e essa pessoa ela não vai ter ela não vai ter liberação de navegação, a não ser de portas específicas como a 80 e 443, mas nós sabemos que tem Ndesk, a gente tem TeamViewer, algum outro recurso que ele precisa utilizar alguma outra porta específica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que os usuários que estão no Web Filter, por exemplo, aqui no suporte, eu vou colocar uma regra para eles que quando eles logarem no Firewall, então quando eles estiverem no suporte, o Web Filter fez o login pelo Captive Portal, e aí essa regra vai começar a valer para esse usuário. Então ela não estará disponível para mim, que tem o IP 10.1.1.2, a menos que eu já faça o login no Captive Portal. Fiz o login no Captive Portal, vai logar no Web Filter e aí, consequentemente, ele vai liberar, por exemplo, essa regra aqui, que seria uma regra de encaminhamento com NAT, liberando, por exemplo, a porta 5938 do TeamViewer. Então eu tenho uma facilidade aqui na gestão muito interessante, eu tenho o recurso para poder liberar esse usuário. Então fica muito interessante para você ter esse tipo de gestão. Uma outra opção é por geolocalização. Imagine que você queira bloquear qualquer tipo de acesso dos seus usuários a alguns países que você não quer ter nenhum tipo de contato. Ou o contrário, você quer que o Firewall ele tenha algumas liberações específicas, mas eu quero que qualquer requisição que vier de alguns IPs que são de determinados países, eu quero bloquear completamente. Então eu posso fazer uma regra, por exemplo, de entrada, rejeitando o que vier, por exemplo, da Rússia. Então, um exemplo que você pode fazer, colocar aqui da China, colocar Argentina. Aí você pode colocar qualquer tipo de país aqui tem todos os países, e você vai fazendo o cadastramento aqui, e depois as portas pode ser qualquer uma, e aqui nesse caso eu colocaria, por exemplo, todos, que eu estaria dizendo
que entrada ele vai bloquear para todos do Firewall. Então, olha só, você tem diversos recursos aqui para você fazer isso. E não só isso, você tem também a opção de você colocar em redirecionamentos. Você pode criar o redirecionamento e aí no redirecionamento você também tem as mesmas opções de origem para te ajudar nessa questão. Imagine que você cria uma regra de liberação para acessar um servidor específico que está dentro da sua rede. Você consegue fazer isso liberando só quando for para o Brasil. Então é possível de fazer esse tipo de configuração. Fica bem legal nesse caso. Existem outras opções bastante interessantes aqui na parte de Firewall. Eu posso, por exemplo, utilizar a blacklist, que tem duas blacklists públicas que eu consigo deixar ativo. E olha só que legal. Com isso, eu digo para o Firewall que todos os IPs aqui, tem milhões de IPs aqui que estão cadastrados nessas duas listas, que eu vou dizer para o Firewall o que vier desses IPs que já são considerados por essas listas como possíveis atacantes, possíveis hackers, robôs que estão utilizando esses IPs, eles serão bloqueados já logo de cara. Eu não preciso de regras para isso. Só essa tela já vai ser o suficiente para fazer esse bloqueio para a gente aqui. Então isso ajuda muito, porque mesmo que eu tenha alguma regra específica que eu precise liberar alguma porta, esse tipo de recurso vai me ajudar a tirar qualquer possibilidade de IPs que já são conhecidamente atacantes, eles serão bloqueados já logo de início na configuração do Firewall. Existem outras opções também, como aqui o avançado, que você imagine que você ainda não está utilizando Guardian, que é um outro recurso que nós temos aqui de IPS, IDS e IPS. Imagine que você ainda não esteja utilizando isso. A gente recomenda você utilizar algumas opções aqui para você fazer o bloqueio e não ter nenhum tipo de tentativa de invasão, como por exemplo uma proteção de força bruta aqui no SSH, ou até um port scanning. Então seria interessante você deixar isso habilitado também, ok? Existe aí, a gente falando de configuração, a gente parte para visão de opções que o Firewall dá de visualização do que está acontecendo. Por exemplo, no log de regras, eu consigo saber todas as regras aqui, todos os IPs, toda a auditoria daquilo que foi liberado pelo Firewall. Então, com isso, eu consigo ter de forma retroativa, visualizar aquilo que pode se tornar uma forma de auditoria mesmo para um usuário ou para a própria empresa. Então eu tenho todas essas informações aqui. Eu tenho também uma análise de interface que eu consigo saber como está sendo o uso de cada uma das interfaces aqui. Então isso me ajuda. Eu também consigo ter uma visão de outros dias. Eu consigo, por exemplo, pegar aqui no dia, por exemplo, dia 29, e aí eu consigo ver aqui de um tempo atrás. Então isso me faz ter dados bem interessantes para avaliar. Eu posso até, se eu quiser aqui, diminuir esse intervalo e eu consigo ver bem específico aqui na hora que teve uma queda. Então consigo ter uma visualização ainda mais precisa daquilo que eu da necessidade que eu tenho ali. Geolocalização também é algo bem interessante. Vou mostrar num outro aqui que a gente tem, que é o Treat Map. E a gente vai conseguir ter uma visão de tudo o que a gente... todas as requisições que chegaram no Firewall, né? Então você pode ver que o local aqui onde o Firewall está e todas as requisições de onde está vindo o Firewall. E aí é legal porque você consegue ter uma visão de como está o uso e de onde que vem as requisições. Isso é bem legal também até para mostrar para o cliente, para mostrar, olha só, aqui, ó, esse é o local onde está o Firewall e aqui são as requisições, de onde estão vindo as requisições, e o Firewall está tratando tudo isso. E o legal é que eu tenho no dashboard essa visualização aqui de tudo que está acontecendo. Então a gente vai ver que aquelas setinhas onde estão chegando, elas vão mostrar para a gente por esse mapa aqui também, tá? Então isso é bem interessante.
E uma última coisa que também é bem legal que a gente consegue ver é esse tipo de recurso aqui. Você consegue ter uma visualização da regra específica e eu consigo então fazer uma análise de todas as informações que tem ali no dashboard, só que numa regra específica. Isso me ajuda muito a ter uma visão bem micro, né? A gente viu uma visão macro e aqui eu consigo ter uma visão micro daquilo que está acontecendo. Quanto tem de pacote trafegado, quanto trafegou de banda, quais são os IPs aqui, as origens, e eu tenho um log aqui de todas essas informações. Isso aqui fica bem legal, porque daí eu consigo ter uma visão muito assertiva a respeito daquilo que está acontecendo na minha rede. Então não é simplesmente liberar e ficar torcendo para que dê certo. Eu consigo ter uma visão, pegar o dado e destrinchá-lo aqui no Edge Protect. Então esse é o nosso módulo Firewall com recursos que vão te fazer ter muita visão daquelas informações que estão acontecendo, e não é simplesmente libera e bloqueia, é você conseguir ver essa coisa na prática, ver os dados acontecendo aqui, a gente conseguir extrair esses dados para o melhor uso para o seu cliente, para você e para a segurança de todos nós. Então é isso, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.